Seja muito bem-vindo ao PerfectCast, o podcast preparado especialmente para você que deseja fechar mais contratos, escalar sua advocacia, entendendo princípios e a base importante para a advocacia moderna. E hoje aqui a gente trouxe o doutor Cássio Timóteo, tem uma experiência incrível aqui de Balneário Camboriú, pega a jornada de transição aqui da advocacia tradicional, daquela de gastar sola de sapato, né, até essa advocacia moderna, onde o advogado tem que começar a empreender, né, para se tornar um empresário do seu negócio, né, que é a advocacia. Doutor Cássio Timóteo, muito obrigado pela presença hoje aqui conosco. Elvis Pimentel, líder comercial aqui da Perfect Jus, junto com a gente, que vai nos ajudar hoje no nosso PerfectCast. Doutor Cássio, se apresenta aqui para nossa audiência, conta um pouco da tua jornada, papo descontraído aqui. Bom, Leandro, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar perante a vocês aqui, poder participar desse projeto incrível. Desde o primeiro momento, desde a primeira abordagem, eu fiquei muito animado com os cuidados e os detalhes envolvidos nessa ideia, nesse projeto de vocês. Para mim é uma honra e espero poder contribuir com o projeto, espero poder contribuir com os advogados que estão começando na profissão, os advogados também que já estão há tempo, mas estão enfrentando alguma dificuldade para se adaptar a esse mercado que muda constantemente. De fato, a advocacia de 15 anos atrás, a advocacia de hoje são duas advocacias totalmente diferentes. Eu certamente tenho um pouquinho para contribuir, espero contribuir. Não tenho todo o conhecimento, eu acho que a grande sacada é a humildade de saber que a gente está sempre num processo de aprendizado, mas fico muito feliz de estar aqui gravando com vocês e me boto à disposição. Perfeito. Vamos iniciar aqui. Doutor, vamos falar um pouquinho vamos lembrar da jornada. Tá. Vamos ser saudosista, mas sem que isso nos atrapalhe, né? O saudosismo é bom, olhar para o passado é importante, mas o nosso passado não é garantia de mais contrato fechado e de expansão. Sim. Na advocacia. Para esse advogado novo, essa advogada nova que forma hoje, né? Que tem tudo aqui na mão, no WhatsApp, no Instagram, como é que foi a tua jornada antes de internet, antes de WhatsApp, antes de Instagram, antes de Facebook? Sim. Assim, eu confesso para vocês que nas conversas com os profissionais, muitas vezes até com familiares, eu sempre tenho uma frase que é a seguinte: eu desconheço outra profissão tão difícil quanto, porque ela exige conhecimentos e desenvolvimentos pessoais em várias áreas. Questão de cuidado pessoal, questão de imagem, questão de gestão de pessoas, questão de marketing, questão de vendas. Então, quando eu me recordo, quando eu comecei a advogar, a forma como a advocacia era tratada e a advocacia atual, a concorrência, a forma como está sendo tratada a abordagem com os clientes, há um processo muito longo e há uma diferença muito significativa do método de trabalho, da forma de trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu me lembro que nós botávamos o terno e íamos para o fórum muito, muito felizes, né? Os advogados recém-formados, né? Que estávamos naquele momento. Às vezes, para fazer uma audiência, perdíamos um dia inteiro sentados esperando no fórum, as coisas eram muito lentas, eram burocráticas. Para fazer uma petição, era necessário imprimir 4 vias físicas, tinha que levar na distribuição. Uma via era do advogado, uma via era do fórum, outra via ia para o réu lá. Então, às vezes tinha uma para o Ministério Público também, tinha distribuição. Então, recebia aquele carimbo, voltava para o escritório. Então, o nosso trabalho manual, ele era muito maior e a gente se prendia muito mais na execução técnica, no trabalho braçal em si, de ter que fazer aquela documentação, levar no fórum, aguardar, participar das audiências físicas. E o nosso contato com o cliente, ele era totalmente pessoal. Então, ele via o advogado junto na audiência, ele se sentia feliz quando o advogado estava na audiência e falava alto e aquela coisa toda, e defendia os interesses dele. Hoje já não é mais assim.
Hoje nós temos 90%, por exemplo, dos contratos que eu fecho no meu escritório, o cliente sequer vai no meu escritório. Eu sequer, às vezes, tenho contato pessoal com ele. A grande parte das audiências hoje são 100% online. Então, a gente manda um link através do WhatsApp do nosso cliente, que é disponibilizado pelo Poder Judiciário. O cliente acessa na sua residência, a advogada responsável no escritório, ou muitas vezes eu, acesso o link, participo da audiência. Então, e tudo isso de forma muito rápida, programada, 2 horas tem audiência, 2 horas acontece, 30 minutos depois está todo mundo liberado. Eu me recordo que uma vez eu fui fazer uma audiência quando eu representava a seguradora Porto Seguro. Fui à Concórdia para fazer uma audiência, leva-se 6, 7 horas de carro, nós saindo aqui de Balneário, e eu sentei praticamente 5 minutos na sala de audiências para dizer que não havia conciliação, e nisso fomos dispensados e retornei. Então, assim, se perdeu praticamente um dia de viagem, né, se vai e volta, para ter 5 minutos de audiência. E hoje, muitas vezes, sequer saímos do escritório. Isso nos deu tempo, obviamente, para pensarmos em formas diferentes de trabalhar. E o trabalho na advocacia também mudou. Hoje as pessoas também não querem acessar tanto o poder judiciário que nem antigamente. Hoje se trabalha muito mais com parte extrajudicial também nos escritórios de advocacia, essa parte de consultoria, essa parte de orientação jurídica, de criação de estruturas, tipo holdings, registro de marca, produtos que não envolvem o poder judiciário. Hoje ele é muito mais bem visto pela sociedade do que há 15 anos atrás, quando eu comecei. As pessoas antigamente, na minha época, quando eu comecei, acionavam o advogado somente quando a situação não havia mais como solucionar. E acionava-se daí para entrar com a disputa judicial. Hoje não, hoje a gente trabalha muito mais na parte extrajudicial, na parte de conciliação, na parte de auxiliar demandas antes que elas efetivamente se tornem judicializadas. Então, assim, são tipos de venda diferentes, são contatos com o cliente diferentes. Isso nos faz ter que mudar totalmente a forma de trabalhar. Tem que tomar cuidado como que é tratado o WhatsApp, como que é conversado com o cliente, às vezes uma mensagem mal escrita. Às vezes eu gosto muito de mandar um áudio meu para o cliente escutar uma voz, saber que tem uma pessoa que está trabalhando, que é alguém que está preocupado com o caso dela. Isso é uma coisa, inclusive, que está num dos nossos mandamentos, até depois eu vou ler para vocês que eu tenho uma plaquinha com os mandamentos do escritório, que são alguns pilares que eu criei para que todo advogado que entra no escritório tente seguir aquele passo a passo no dia a dia. E uma das regras básicas é que nós não estamos cuidando de processos, nós estamos cuidando de pessoas. E nós não estamos cuidando de negócios, nós estamos cuidando de sonhos. As pessoas não têm negócios, elas têm sonhos. E isso muda muito a forma como a gente enxerga uma situação e como deve tratar uma situação. Você não trata uma pessoa simplesmente pela necessidade dela que ela está te trazendo. Muitas vezes o amparo jurídico, o atendimento que é dado, a forma como você cuida daquele cliente durante o processo, é muito mais importante do que a decisão judicial. Eu já tive várias vezes sentenças improcedentes, porque isso acontece também. O advogado que dizer que ganha todas as causas está mentindo, isso não é verdade. Não depende de nós. Muitas vezes o nosso cliente não tem provas suficientes, às vezes o Poder Judiciário não interpreta exatamente do jeito que deveria ser interpretado. Isso acontece com todos os profissionais. Mas eu tenho a satisfação de pelo menos escutar uma coisa dos meus clientes, que é: doutor, durante todo o processo você cuidou de mim e me orientou. Aí é que eu digo que talvez seja uma grande sacada que esses anos da profissão foi me possibilitando aprender e enxergar que, por mais que o mercado mudou, por mais que hoje nós estamos no mercado digital, num mercado muito, muito dinâmico, muito rápido, as pessoas elas ainda querem se sentir importantes, elas ainda querem se sentir acolhidas. E se o profissional trazer isso na venda, trazer isso na abordagem no dia a dia dela, ela certamente vai gerar um elo de confiança com aquele profissional, mesmo que não o esteja vendo diariamente, mesmo que não tenha contato pessoal. Mas se eu souber que alguém, mesmo que a 1.000 quilômetros, nós temos casos de clientes em São Paulo, Mato Grosso, até Ceará nós temos clientes, muitas vezes o fato dele, toda vez que ele precisa, ele sabe que ele é acolhido,
faz daquele cliente um cliente fiel, um cliente vinculado ao escritório, vinculado aos advogados, mesmo que exista essa distância territorial. Muito bom. No final do dia, tudo sobre pessoas. Elvis, nosso líder comercial, o cara das vendas que se profissionalizou em vender. E vender é fechar contrato, né? Vender é fechar mais contrato é colocar dinheiro para dentro do escritório. Elvis aqui nos ajudando aqui no nosso bate-papo. Elvis, direciona aí agora. Vamos extrair o máximo aqui do Dr. Cássio Timóteo. Doutor, eu fico muito feliz que o senhor falou um ponto que grande parte dos advogados, quando conversam comigo nas reuniões online, eles ficam receosos com isso. Inclusive, depois, quando já está conosco, é uma das coisas que eles passam no começo. E o senhor, como falou que 90% dos seus casos têm sido online, o que acontece é o seguinte: às vezes vem aquele cliente, aquela pessoa da internet que fica com medo de falar com o advogado porque está online, tem muito... A palavra do momento é o golpe. Então, vem todo mundo falando, ai, isso é golpe, eu não posso. E aí fica com aquele medo e, às vezes, não é todo advogado que consegue manejar isso, acaba perdendo o cliente. Então, qual conselho o senhor daria para as pessoas que estão começando a captar cliente online, ou que até querem captar, mas estão com esse receio, porque sempre fica aquela... A gente já ouviu muito, inclusive as estagiárias nossas sempre falam isso, que às vezes perdemos clientes, né, entre aspas, porque, não, eu prefiro falar com um advogado aqui da minha cidade. Então, qual conselho o senhor daria para essas pessoas que ou que pensam em começar a captar pela internet, ou que já estão captando, só que estão passando por essa objeção nas vendas? Bom, eu diria que tudo se resume a uma palavra que ela é bem complexa de explicar todos os pontos. De fato, existe a necessidade de uma consultoria, de um suporte, porque não é uma coisa simples de tu desenvolver para o dia para a noite, né? Sim. Mas a palavra seria autoridade. Tu tens que conseguir entregar para aquele consumidor, porque nós estamos vendendo um produto, nós estamos vendendo um serviço jurídico. Tu tem que conseguir entregar num primeiro momento para aquele possível consumidor a concepção de que você possui autoridade, de que você possui integridade, que você vai entregar aquilo que você está oferecendo ou que eventualmente o consumidor esteja procurando. E isso é complexo de fazer, de um modo geral, mas existem meios e existem técnicas para fazer isso. Quando a gente fala que nós estamos hoje trabalhando 90% na internet, então, assim, o advogado ele tem que ter um canal de comunicação que seja respondido corretamente, que não fique as respostas sem atendimento, que seja um telefone cadastrado junto ao cadastro dele da OAB, que seja um telefone seguro, o mesmo telefone, não fique fazendo contato por telefones diversos, porque isso, de um modo geral, é ruim para o consumidor interpretar esses vários números fazendo contato, pode gerar uma estranheza se, de fato, há credibilidade naquele contato. A sua rede social tem que ser aberta, pelo menos eu oriento aos profissionais que não gostam de expor tanto a sua vida pessoal, eu pratico deste modo. Eu tenho um perfil pessoal, e tem inclusive que eu comecei a seguir o nosso amigo aqui, e tenho um perfil profissional. O meu perfil profissional é um perfil aberto, ele é um perfil extremamente técnico, ele traz situações jurídicas do dia a dia, tenta trazer claramente fotos, localização, fontes de referência do escritório. Trabalho bastante também com a questão da avaliação do Google, é um detalhe muito importante. Boa. Principalmente as pessoas acima dos 40 anos de idade, elas têm um perfil de interpretar a internet diferente das pessoas com menos de 40 anos. As pessoas com menos de 40 utilizam o TikTok, o Instagram, e aquilo é a verdade absoluta. As pessoas com mais de 40, e que de um modo geral tendem a ser as pessoas que mais acionam o Poder Judiciário por questões naturais, divórcio, empresas, deu tempo, né, de várias coisas acontecerem na vida, eles utilizam muitas vezes o Facebook, utilizam o Google como parâmetro para analisar se aquele profissional tem credibilidade. Então, hoje, por exemplo, se você digitar Cássio Timóteo da Costa no Google, você vai ver um perfil cadastrado, certificado pelo Google,
através do Google Negócios, tu vai ter lá 200 e poucas avaliações da região aqui de Balneário Camboriú, trazendo referência ao meu trabalho, vai trazer o Jus Brasil lá com milhares de processos. Por que eu falo isso? Porque assim, quando um consumidor for buscar referência, por mais que ele eventualmente tenha alguma dúvida ou ele tenha algum receio, ele começa a tirar esses receios com esses marcos de autoridade. Entra na internet, vê que tem um site, que é algo importante, o profissional tem que ter um site, o profissional tem que ter um telefone adequado, tem que ter um perfil do Google verificado, tem que ter referências para que as pessoas tenham certeza que estão conversando com um profissional. Mas mesmo assim, eu oriento eventualmente aos consumidores, né, que vão nos assistir, que estão nos assistindo, que não deixem também de consultar o CNA, que é o Cadastro Nacional dos Advogados. É de fácil acesso a uma consulta pública, onde você digita o nome do profissional que você está conversando e verifica lá a localidade dele, o telefone dele, as informações, porque de fato existe, sim, alguns golpes envolvendo estelionatários ou golpistas se passando pelo papel do advogado. Mas, assim, é um trabalho de gerar autoridade. A partir do momento que você consegue fazer isso, você não fica mais tão à mercê da dúvida. Você não fica mais tão frágil para o cliente avaliar se o que você está entregando, o que você está oferecendo, de fato, é algo verdadeiro ou não, porque o cliente ele consegue ser envolvido por esse contexto da venda. É legal, doutor Cássio, você tocou num ponto que a gente que está na venda há muito tempo, a gente escuta muito. As pessoas, elas só compram de quem elas confiam e de quem elas gostam. Para confiar, o senhor está até de parabéns, doutor. Obrigado pela sua resposta muito qualitativa, muito bem explicativa, que para a pessoa poder confiar, é muito importante que você sempre entenda que tem que ter todos esses parâmetros. Porque, doutor, infelizmente, a gente está numa época que o mal do nosso século são as questões da cabeça. Ansiedade, a depressão, TDAH e tudo mais que a gente vê muito na internet falando. E aí, infelizmente, a pessoa quer começar um negócio online, às vezes, e por causa do advento da internet, fica muito aquela questão, né? Faz os seus 100 mil em 7 dias, em 6 meses, em 1 mês, e aí as pessoas ficam com isso gravado na cabeça, porque é isso, uma verdade contada muitas vezes, ela vai se tornar uma verdade para a pessoa. E às vezes ela esquece que tem esse fator fundamental humano, tem um ser humano do outro lado que ele precisa confiar em você, não é uma questão tipo, cara, mas eu tô te falando que é isso daqui, confia em mim. Sim, eu confio em você. Sim. Mas o que mais você pode me dar para confiar? Até obrigado, doutor, por falar essa questão do CNA, correto? Vou pedir pro pessoal colocar depois aqui na nossa legenda, também colocar aqui. Muito interessante esse ponto, sim. É fundamental que vocês sempre avaliem essa questão do advogado. Obrigado por isso, doutor Cássio. E a abordagem, desculpa até interromper, mas é uma abordagem legal que o próprio profissional, muitas vezes, pode trazer isso para o seu cliente. Às vezes, olha, se você está com alguma dúvida, você pode acessar o CNA, vai ver minha foto, vai ver meu telefone cadastrado, vai ver o endereço do meu escritório, porque isso é uma forma de validar que, de fato, é um profissional habilitado, com inscrito na OAB. Inclusive, o CNA ele tem uma situação muito interessante, que ele detalha se o profissional está com a situação regular ou não, porque muitas vezes pode ser um profissional excluído ou suspenso, alguma coisa assim. Então, é uma fonte de validação muito interessante. Bacana. Muito importante. As pessoas compram, isso eu já dizia os meus falecidos pais, as pessoas compram de que elas conhecem, gostam e confiam. Essa geração vai para a internet e acho que todo mundo tem que gostar, confiar de forma instantânea. O senhor traz aqui que o senhor construiu algo também, não só na sua carreira profissional, pessoal, no analógico, né? Internet, mas fez uma transição, né? Uma adaptação, uma adequação para a internet. Poxa, tem 200 avaliações, isso você não constrói do dia para a noite. Ó, eu tenho um site, eu tenho isso, eu tenho, né, meu perfil verificado. Isso não constrói do dia para a noite. Então, se as pessoas compram de quem elas conhecem, gostam e confiam no mundo analógico, né? Aí eu me pergunto, quando eu vou para a internet, por que raios uma pessoa vai comprar de mim se ela
Você não me conhece. Qual o motivo que ela tem para gostar? E como é que ela vai confiar? Questão da autoridade, do posicionamento. Então, ela vai olhar um anúncio meu na internet, vai pesquisar, opa, gostei. No mundo rápido, né? Você vai ver um anúncio, você tem poucos segundos para a pessoa clicar ali. Gostei disso. Cliquei. Gostei. Agora eu vou conhecer. E depois eu vou confiar. Então, um processo de construção que se inverte um pouco do mundo tradicional. No mundo tradicional, no analógico eu conheço. Conheço o Dr. Cássio Timóteo, um ótimo advogado, vou te indicar. Conheço, vou te indicar. O mundo da indicação, né? Indicou, poxa, fui lá, gostei. Passou confiança, fechei contrato. E na internet? As pessoas não fecham contrato de imediato porque é o primeiro contato. Então, ela tem que gostar primeiro. Então, inverte. Tem que gostar para depois passar a conhecer. Porque... É difícil explicar uma coisa, talvez, hoje para a geração nova. E confesso que me preocupo muito porque eu tenho uma filha pequena. Imediatismo. Isso. As pessoas elas não conseguem compreender hoje que tudo é um processo. É um processo, inclusive, de desenvolvimento pessoal, de amadurecimento profissional. Hoje, tu não pode querer entregar um produto ou a venda de um serviço jurídico sem você ter a capacidade de suportar a entrega desse serviço. Sim, sem você apresentar ao menos que você possui a capacidade de entregar esse serviço. E hoje nós temos uma internet que ela gera uma situação muito complexa. Angústia. Isso. Então está todo mundo muito ansioso, todo mundo acreditando nessa ideia de facilidade, de lucro rápido, sem se preparar para isso, sem entender que existe técnica, que existe pessoas especializadas, que não é assim. Tem um passo a passo. A gente estava conversando lá fora. Se fosse tão fácil, nós teríamos milhares de profissionais se dando bem em determinada área. E não é uma verdade. Na advocacia, temos um mínimo se dando bem e uma boa parte dos profissionais passando trabalho. Mas é porque não entenderam o passo a passo, não a profissão. Sabe que tem algo muito importante. Essa pergunta eu faço... É uma surpresa para todo mundo que chega aqui na minha frente. Né? Um advogado, aqui a gente está falando aqui da área... mas isso serve para outras áreas também. Um advogado, há uns 15, 20 anos atrás, pegava uma causa, abria um escritório, colocava a placa, passava alguém na frente, pegava uma causa, olha, não tem como te pagar, mas te dou tantos alqueires ou lotes de terra, te dou tantas gramas de ouro, te dou uma caminhonete. Pegava de tudo. Pegava de tudo e ganhava dinheiro. É Hoje não é assim. Hoje mudou. Tá tudo muito rápido, muita coisa na internet. E as pessoas, essa questão da angústia, da velocidade. E aí, muita gente se atrapalha. Aí eu faço uma pergunta. Se eu vou lá, sofri um acidente de trânsito, né? E eu preciso me defender daquele, né, do acidente. Quem que eu procuro? Um advogado? O senhor tem filha, né? Tem. O senhor leva... se a sua filha sente uma dorzinha na barriga, alguma coisa, onde é que você leva? No médico. E a pergunta que fica é, tu vai levar em qualquer um? Aí, sobre o seu negócio, sobre a sua advocacia, precisa trazer mais cliente, precisa de marketing. Quem que você busca? Uma empresa especializada para isso. As pessoas não sabem responder isso, Dr. Cássio. Um advogado, um médico, um psicólogo, um psiquiatra. A profissão de marketing, olha o desafio que é para nós profissionais do marketing. Deve ter poucos colegas aí assistindo, né? O profissional de marketing também foi para academia, estudou. Sim. E se chama mercadólogo. Pô, por que é fácil falar do médico? Por que é fácil chamar do advogado? E por que as pessoas não sabem o que é? Daí vai lá, assisti uns vídeos no YouTube lá, agora eu vou resolver minha vida, né? Comprei um cursinho lá. E esse cara... Tu sabe, Leandro, que eu gosto muito de dar um exemplo aos meus clientes, que é assim, o grande problema que nós temos da geração atual é que eles desrespeitam o conhecimento. E isso é uma coisa muito complexa. Porque, assim, o trabalho de vocês, ele tem uma ciência por trás. Ele tem anos de estudo e não falo o tempo de vocês. Eu falo a academia desenvolvendo essa ciência. Exatamente. E daí qual que é o grande problema? As pessoas, elas têm a seguinte concepção. Se elas têm uma cirurgia para fazer, elas vão num médico para fazer a cirurgia. Agora, se elas têm uma dúvida jurídica, muitas vezes, elas vão no Google.
No chat GPT agora. No chat Meu GPT. Deus do céu, sim. Ou muitas vezes elas precisam desenvolver um trabalho de marketing, uma autoridade, porque isso é uma ideia e é complexo de fazer. Elas tentam fazer sozinhas. Elas não buscam, elas não se dão ao direito da humildade de compreender que para tudo existe uma ciência. Se você vai num bom restaurante, você tem um chefe de cozinha, alguém especializado em gastronomia. Então, a ideia é, cada um tem a sua especialidade, cada um tem o seu trabalho. Mas esse é talvez a grande dificuldade do mercado atual. É todo mundo querendo fazer tudo sem saber como fazer. E daí nós temos uma internet abarrotada de informação ou desinformação, como eu assim digo. Muitas vezes eu vejo profissionais falando coisas erradas, coisas que não condizem com a verdade, sem saber o que estão falando. E daí, nisso daí é que a gente esbarra e tem que trabalhar mais ainda a autoridade. Porque daí a gente acaba tendo que se separar entre o joio e o trigo, nós precisamos tirar. Posicionamento. Isso. Muito importante que você fala aqui, e eu senti várias vezes na sua fala sobre a autoridade, né, que é o posicionamento. Então, são 4 etapas, são bem simples para você que está acompanhando a gente aqui. Primeira etapa, posicionamento. Posicionamento, linguagem simbólica, que é uma linguagem universal, e os símbolos, você não precisa narrar. A pessoa compra, né, aquilo que ela vê. Isso. Um exemplo muito, muito fácil de entender. Eu estou aqui em Balneário Camboriú, junto com o Dr. Cássio, se a gente for atravessar o semáforo, estiver vermelho, a gente sabe que a gente vai parar. Da mesma forma na China, da mesma forma na Alemanha, da mesma forma nos Estados Unidos. Não precisa falar em alemão. Então, o posicionamento tem essa linguagem simbólica, que tem que ser construída, que é uma ciência. É uma ciência. Eu não fui para a faculdade estudar branding, mas é uma ciência que envolve anos de estudo. Então, eu entendi que eu preciso me posicionar, utilizar da linguagem simbólica, da linguagem narrada agora, né, para sustentar aquilo que a gente está vendo, né? Então, poxa, uma coisa eu vi, mas como é que eu sustento isso? A narrativa, que é construída, que tem que estar ali sustentando e equalizada com a linguagem que você está vendo. Um exemplo prático também. Imagina a Marquês do Sapucaí tocando uma música clássica. Sim, concordo. Poxa, eu vou num concerto de bermuda e camisa do Sepultura, do Metallica. Nem entra. Isso aí. Então, a linguagem simbólica é isso. Agora, eu sustento com a linguagem verbal, né? Com a música, por exemplo, do exemplo da Marquês do Sapucaí. Isso é caro de construir e leva tempo, mas uma vez que constrói, consolida. Você não precisa reconstruir, se for bem feito, né? Uma vez que eu construí essa etapa, o que eu preciso? Marketing, que é outra área. E não tem nada a ver com Instagram e Facebook, e LinkedIn, nada disso. A gente está falando de marketing. E posicionamento também não tem nada a ver com internet, porque posicionamento é dentro e fora. Isso. Né? Então a gente também não pode ter a inocência, né, de acreditar que o mundo é só internet. Não. Porque daí a gente também estaria trabalhando com um nicho apenas no mercado. A de entender que uma boa parte das vendas, quando eu falo 90% é online, não significa que esses clientes lá atrás que eu conheci não foram um motor propulsor, eventualmente, desses novos clientes. Então, a necessidade do trabalho do marketing ser completo. Não apenas num nicho, né? Não apenas na internet, né? O marketing, ele vai levar a comunicação que foi trabalhada no brand, no posicionamento, através de canais de comunicação. Ele vai levar aquela comunicação, vai distribuir. Quais canais são esses? Um outdoor, um rádio, uma TV, uma panfletagem, Sim. um Instagram, um Facebook. Então, as pessoas começam a se perdendo por aí. Acho que Instagram é marketing digital. Primeiro que marketing é marketing, ferramentas digitais é um canal de distribuir aquilo que a estratégia de marketing ou a tática de marketing organizou junto com a estratégia de brand, de posicionamento. Pô, beleza, entendi. Tem que posicionar, eu tenho que ter o meu marketing, eu tenho que ter canal de comunicação. E agora, eu atraí esses clientes, tem que saber vender. Tem que saber fechar contrato, que é outra ciência. E aí tem outra ciência depois, que é saber fazer o contrato virar dinheiro. Porque se o advogado não é um bom advogado... Isso, e saber entregar o produto. É isso aí. Porque senão, como é que você vai... Senão você vai ficar na esperança de ganhar dinheiro. Eu não conheço ninguém que ganha dinheiro. Como assim, né? Bater na porta do Dr. Cássio, tá aqui uma sacola de dinheiro. Dinheiro conquistado, trabalho. Eu sempre falo assim, inocente da pessoa talvez que vai nos escutar aqui,
e imagina que talvez o dinheiro que eu ganho como advogado vem fácil. Não funciona assim. Uma coisa que eu tento, pelo menos toda vez que eu tenho a oportunidade de participar de televisão, podcast, rádio, eu sempre falo, parem com essa venda que está acontecendo na geração nova, de que o dinheiro ele vem do dia para a noite e sem qualquer esforço por parte daquele que busca o dinheiro. Não existe isso. O dinheiro ele tem que ter, no mínimo, um conhecimento intelectual muito bom, você tem que empregar um conhecimento, ou você tem que desenvolver um produto, ou você tem que desenvolver uma marca. Isso gera processo, isso gera tempo, desgaste físico, psicológico daquele que está desenvolvendo. Então, assim, a advocacia, eu tenho que criar a autoridade, eu tenho que monitorar esse contato com os clientes, eu tenho que me preocupar em entregar e apaziguar o coração desses clientes, porque muitas vezes eu estou tratando de um pai que está sem ver a filha há meses, sim, por causa de uma separação, eu estou tratando de um divórcio, de uma família que muitas vezes uma vida inteira lutou para fazer um patrimônio e agora estão destruindo tudo na briga do casal. Estou tratando de uma empresa, numa consultoria, que muitas vezes não está bem financeiramente e o sonho de 20 anos, 30 anos de um empresário está caminhando em cima do muro, pronto a cair, eventualmente a ter um prejuízo. Então, assim, quando tu começa a trabalhar com isso, daí tu pensa, tá, mas eu tenho que entregar resultado. Daí quando tu pensa em entregar resultado em grande escala, porque hoje no tempo que eu estou de advocacia e no degrau que eu cheguei, eu já não trabalho sozinho, sou uma equipe de 9 profissionais, então vários advogados me dando suporte. Daí tu entra para uma segunda parte, que é gerência, delegar, organização, como entregar o produto com qualidade. Daí tem o que eu vendi e quando é entregue, eu confiro o que está sendo entregue, se aquilo que eu vendi está sendo entregue. Então tem várias técnicas, tem várias etapas nesse processo, não é apenas criar autoridade e fazer a venda. Você precisa entregar um produto de qualidade, você precisa tomar cuidado com o feedback do cliente. Eu faço questão, muitas vezes, de no final do serviço perguntar para o meu cliente, olha, por gentileza, como que foi meu atendimento? Como que foi o suporte do meu escritório? Como que os advogados atuaram? Por gentileza, me avalia. Se eventualmente tiver alguma objeção, me fale para que eu possa melhorar. Esse é um princípio muito importante, você entender que você tem que estar sempre em evolução. O profissional que acha que o estado atual dele é o suficiente, ele é um profissional que em pouco tempo o mercado vai consumir ele. Eu sou totalmente diferente do que eu era no passado, do que eu era no retrasado. Espero e desejo que ano que vem eu seja totalmente diferente do que eu sou hoje, porque esse é um princípio, tem que estar sempre em evolução. Sim. Então, assim, até quando vocês me apresentaram um trabalho da empresa de vocês, eu confesso que eu recebi com muita alegria, porque eu pensei, nossa, agora tem alguém que está disposto a nos ajudar naquilo que nós não aprendemos na faculdade. Porque, de fato, a grande dificuldade é entregar para um estudante de direito. Eu falei que eu entrei com 17, né, para 18 anos. Além de aprender a parte técnica, jurídica, que não é nada simples, tem que aprender a vender, tem que aprender a fazer autoridade, tem que aprender a fazer gestão do escritório. Pessoas. Isso, numa idade que nós mal sabemos o que queremos da vida, o que fazer da vida. Então, assim, é um processo dos 20 aos 30 e poucos anos bem dolorido, assim, né? A gente acaba tendo que crescer na marra, assim. Uhum. Então, assim, feliz daquele que tiver a oportunidade de alguém vir pegar pela mão e dizer, vem cá que eu vou te explicar um pouco algumas etapas. Mas muita gente perde a oportunidade, doutor Cássio, por conta da angústia de querer colher e não querer não quer plantar, né? Só quer colher. Assim. Tu quer ver uma coisa que eu escuto muito nas reuniões, doutor Cássio, até obrigado por isso que você falou, porque, assim, é até triste, tá? É triste você ouvir isso de um profissional, assim, tem pessoas que chegam no desespero, assim, Elvis, eu tô precisando fechar contrato para ontem, eu preciso de dinheiro imediato. E aí, eu na minha situação, entendendo como é que funciona uma venda e fechamento, doutor, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e teve pessoas que ficaram revoltadas comigo porque queriam que eu falasse, o que você me garante? Doutor, eu não posso garantir nada. Teve pessoas que ficaram revoltadas comigo, como assim você não me garante? Eu te garanto a minha entrega. Agora que você vai fechar contrato. Então, isso é muito triste, você vê, assim, profissionais que estão no desespero, sabe? Nessa angústia, que nem o senhor muito bem falou, que querem fechar contrato para ontem, e aí fica com essa pensando, porque no marketing digital é mais fácil, eu consigo... porque
Essa semana eu falei com um rapaz, um advogado, né? Um rapaz, um senhor. Ele falou que já estava investindo há algum tempo na internet e ele queria fechar mais contrato. Eu falei, bacana, doutor. Me conta um pouquinho a sua experiência. Quantos contratos você tem fechado? Tem fechado de 8 a 12. Deu, legal. Você tem investido quanto por mês? Ah, tem investido R$2.000 de tráfego. Deu, interessante. Você está querendo fechar quantos contratos? Quero fechar 50, 60 contratos. Aí eu fiz uns cálculos rápidos com ele. Eu falei assim, doutor, você tem noção que, de acordo com as estatísticas da internet, para cada 100 leads que chegam, o senhor fecha de 1 a 5 contratos, dependendo do nicho. Uhum. Então, o senhor está muito bem. O senhor investindo R$2.000, está pagando em média R$6 por 6 a 7 reais por lead. Tá ótimo! Tem que dar graças a Deus. Quer aumentar? Aumenta o valor investido. Eu falei, o que pode fazer é o seguinte... No meio do caminho, que daí entra a nossa parte nas vendas, que é o quê? Treinar a sua equipe para poder melhorar a comunicação. Porque às vezes não está fechando mais contrato simplesmente porque não está sabendo passar a confiança. Sim. Porque fica muito naquilo. Fica no juridiquês, que daí fala todas as leis e o cliente não entende, que é uma das coisas que a gente sempre pega, que está na parte do posicionamento, que a gente vende muito para mente do cliente. Sim. Que a venda se acontece não é no que você fala, é no que você constrói dentro da cabeça do cliente. Eu confesso para ti que a venda ela é uma ideia, né? Ela é uma ideia. Eu sempre falo assim, ó, por exemplo, hoje a gente atende praticamente mais de 50 CNPJs através de assessoria mensal e muitas vezes eu vendi assessoria mensal quando o cliente nos buscou apenas para uma defesa trabalhista. Porque qual que é a grande sacada da venda e qual que é a grande abertura assim, de mente de um profissional? Tu tens que conseguir, num primeiro momento, não se preocupar em ganhar dinheiro e não se preocupar em fechar o serviço. Mas tenta, naquele momento que tu está tendo contato com o cliente, realmente entender o que ele precisa, o que realmente ele está precisando. Porque quando você faz isso, você se torna 1 em 1 milhão. Porque a grande parte dos profissionais está preocupado em pegar 2, 3 palavras e assinar o contrato. Quando o profissional, ele conversa e ele se entrega para uma conversa... Humanidade, né? Humanidade, que eu falei aquela questão, tu tem que lembrar que tu tem uma pessoa do outro lado. E quando você faz isso, você abre uma abertura de possibilidades muito, muito grande na hora da venda. E quando eu converso com o empresário, ele chega para mim, meu Deus, doutor, olha só, eu contratei essa moça, eu ajudei, eu dei até moto para ela. Ele está falando daquele caso que no primeiro momento ele está precisando de auxílio. Mas daí eu começo a conversar com ele, mas me explique um pouco da sua empresa. Como é que o senhor faz essas contratações? Como é que está a documentação da sua empresa? O senhor tem um suporte adequado da contabilidade? O senhor tem algum advogado que dá algum suporte para o senhor nesse sentido? Como é que está a questão tributária? O senhor também está sofrendo questão de impostos? Está com impostos atrasados? Não, de fato, eu tenho, doutor, vários impostos atrasados, inclusive estou me incomodando. Naquele momento eu faço uma abordagem para ele muito interessante, que é o seguinte, o senhor já parou para pensar que a questão jurídica ela é mais importante para o senhor que a questão de gestão de logística? Daí ele fala, por quê, doutor? Porque sim, porque se o senhor está contratando errado, está pagando um preço alto, você está com o seu RH mais caro do que deveria. Exato. Se o senhor está pagando mais imposto que deveria, você não está sendo competitivo, você não consegue entregar um produto pelo um preço acessível no mercado. Se você não consegue organizar a parte documental da sua empresa, às vezes faz um contrato de aluguel ruim, questão de 2, 3 anos, o proprietário manda sair, olha o investimento que teve naquela sala. Esses vários prejuízos que o senhor teve, eles são de natureza jurídica. Então, o senhor tem que, antes de olhar para o negócio, entender que o advogado é tão importante quanto um gestor. O advogado precisa cuidar da sua empresa, precisa cuidar do seu negócio com carinho e olhar cada um dos detalhes para que o senhor consiga fazer a entrega com mais liquidez, consiga fazer a entrega com mais credibilidade. Porque uma coisa que eu falo também, inclusive na hora da venda para os advogados no escritório, é que não é o processo que tu vende, é o que tu vende. Muitas vezes eu não vendo para o meu cliente a defesa, eu vendo para o meu cliente o amparo daquele processo. Ninguém compra o processo. Ninguém compra a jornada. o processo. É como ele vai se sentir no final. É a jornada. Eu não estou entregando para ele o resultado que ele vai ser absolvido. Eu estou entregando para ele a certeza de que todas as provas e argumentos que ele quer que estejam no processo
vão estar muito bem explicados. Agora, o resultado eu nunca vendo. Porque, inclusive, é um erro dos advogados, porque no Código de Ética está escrito que o advogado não deve prometer resultado aos clientes. E é muito sábio quem fez aquele dispositivo legal no Código de Ética, porque nota-se que possivelmente era um profissional experiente, porque ele entendeu que não é resultado que tu tens que entregar. Tu tens que entregar muito mais, tu tem que entregar que se chama amparo. Quando eu olho para esse empresário retomando nessa venda aqui, e eu falo para ele que eu vou cuidar da empresa, ao invés de eu vender uma única defesa, eu vendo um pacote mensal de assessoria. Eu tenho um cliente fidelizado por anos, me pagando para auxiliar ele. E o que é mais bonito nisso? Eu consigo defender ele daquela defesa trabalhista, eu consigo auxiliar ele a desenvolver o negócio, eu consigo fazer ele crescer, e em questão de pouco tempo eu tenho uma coisa que se chama reconhecimento e gratidão. E isso é uma coisa que nenhum outro profissional vai conseguir ter com aquele cliente. E automaticamente ele não vai me substituir por preço. Fideliza. Ele é fiel. Porque Isso ele tem gratidão. Isso não tem preço. Isso não tem Daí preço. a tua assessoria, ela é ilimitada. Porque tu consegue daquele cliente a possibilidade dele te pagar e sempre te honrar nas contratações diversas, porque às vezes ele tem serviços extra-assessoria. Ele sempre vai te buscar porque ele está vinculado a você. Então eu falo, nessa abordagem que eu expliquei aqui de 2 situações, olha como o advogado, ele não pode sair um robô da faculdade. Ele não pode achar que ele vai olhar para o Leandro e dizer, Leandro, eu vou fazer uma ação civil para ti de reparação civil e é tanto. E o Leandro vai conseguir absorver essa informação e concordar com este valor com naturalidade. Sim. Não. Agora, se eu conseguir olhar para o Leandro e entender, Leandro, me explica bem certinho o que foi que aconteceu contigo. O que exatamente tu quer. Mas tu já parou para pensar que talvez a gente pode resolver de uma outra forma? Às vezes, também, a grande sacada da venda é tu não forçar ela. É tu deixar a pessoa se sentir confortável. Isso é uma coisa muito importante também para quem está escutando. Várias vezes eu olhei para o meu cliente e falei, olha, talvez, Leandro, pensa bem se vale a pena tu gastar esse dinheiro nesse momento, se isso realmente é interessante. Porém, tens que pensar, Leandro, se tu vai conseguir dormir com essa sensação de injustiça. Forte. Doutor Cássio, tá muito bom. A gente está chegando aqui na reta final. Você que está nos acompanhando, falando em fechar contratos rápidos, nós temos uma imersão que se chama Imersão de 72 horas para você subir um anúncio com toda a estrutura validada num nicho específico na área do direito. Então tá lá o anúncio pronto, o criativo pronto, a copy pronta, e você vai aprender a subir esse anúncio e você vai fechar um contrato, e a meta é fechar contratos de R$ 1.500 a R$ 8.000 em 72 horas. Sim, é possível, porque a gente vive isso. Aconteceu? Aconteceu, continua acontecendo, a gente vive isso. Então a gente vai deixar o link aqui, mas é para um nicho específico, é uma ação específica. Isso vai fazer o quê? Vai te dar a certeza de que funciona, e aí depois você vai adaptando para o serviço que você quer. Alguns vão exigir mais tempo, mais habilidade, mas você vai entender que existe uma metodologia, existe um passo a passo que em 72 horas você pode fechar o seu primeiro contrato de R$ 1.500 a R$ 8.000 no nicho específico. Toca no botão abaixo e confere se isso vai fazer sentido para a sua advocacia. Elvis, Dr. Cássio, a gente está chegando na reta final. Fazer mais uma pergunta e o Dr. Cássio deixa uma mensagem aqui final. Muito obrigado por acompanhar esse podcast até aqui. Fique atento nos próximos episódios. Você pode estar se inscrevendo aqui no nosso canal para acompanhar tudo em primeira mão. Você pode deixar aqui algum comentário, alguém que você queira que a gente traga, alguma dúvida que você tem, e até mesmo uma sugestão para que a gente possa ir evoluindo, melhorando, trazendo mais conteúdo, mais pessoas incríveis como o Dr. Cássio, que vem contribuir com a sua advocacia, com essa advocacia moderna, né, que está exigindo que a gente fique muito adaptado a esse novo momento que vive o mundo, esse novo cenário, né, que é de alta competitividade, e entender aí, como o Dr. Cássio entendeu muito bem, como ter a visão empreendedora, né, da advocacia, porque hoje o Dr. Cássio deu para perceber aqui que ele empreende, né, na advocacia. Ele teve que desenvolver outras habilidades, que trouxe muito sucesso para ele, que não só a habilidade de ser um ótimo, excelente advogado, mas também
a habilidade de fazer a gestão e olhar para a advocacia como um business, como um negócio. Deixo a pergunta final para você fazer para o Dr. Cássio. O Dr. Cássio, à vontade para encerrar e deixar o recado aqui para a nossa audiência. Maravilha. Eu fico muito feliz com tudo que o Dr. Cássio falou hoje com a gente, porque, Leandro, se você perceber todo o discurso do início ao fim, falou muito de construção. As pessoas, elas não conseguem entender, às vezes, por exemplo, antigamente, quando o senhor começou, você investia, tinha uma sala lá vazia, você tinha que investir para poder construir aquela sala, tem toda aquela estrutura que você vai criando, tem toda a plaquinha que bota lá na frente, Sim. contrata pessoal e tudo mais, tem todo um investimento, tu faz um investimento nem sempre baixo, né, doutor? O senhor bem sabe, às vezes é para cima de 20, 50, às vezes até 100, 150 mil reais. E aí as pessoas às vezes acham que com a internet hoje em dia, 24 horas, a gente consegue botar tudo no ar e tem já a autoridade que precisa, e aí o pessoal vai ver meu anúncio na internet, vai clicar, não, o empresário vai ver meu anúncio, vai clicar e vai fechar o contrato comigo. Sim. Doutor Cássio, para ajudar essas pessoas a sair do sonho da Disney, vamos chamar assim, com todo o respeito, tá, gente? É uma brincadeira aqui, mas é melhor que vocês acordem o quanto antes. Doutor Cássio, o que o senhor falaria para essas pessoas poder entender essa questão da construção física? Não quer dizer também que não tenha mais que ter isso, tá? Que ficou bem entendido aqui que marketing é marketing, não interessa se é digital ou se é físico. Não tem como fugir. Doutor Cássio, qual o conselho final para essas pessoas sobre essa construção, tanto na internet quanto fora, até hoje em dia? Qual é o seu posicionamento sobre isso? Tua pergunta é muito inteligente, bem interessante, assim, sabe? Porque eu orientaria os profissionais que estão buscando crescimento a olharem para profissionais de sucesso que estão há anos trabalhando. Tu vai notar que esses profissionais de sucesso, eles têm algumas características em comum. Uma delas é a constante evolução, constante busca por conhecimento, por desenvolvimento pessoal. Outra é a capacidade de compreender que nada se constrói sozinho. Você precisa de pessoas especializadas para entregar aquilo que você não sabe fazer. E isso é para tudo. É para financeiro, é para gestão, para tudo que você precisa. Eu não aprendi gestão sozinho. Eu fiz um curso de gestão de escritórios. Eu não aprendi a fazer consultoria empresarial sozinho. Eu fiz uma especialização para isso. Então, a gente tem que entender que tudo tem um tempo, tem um conhecimento necessário e tem pessoas que precisam te entregar esse conhecimento. E o terceiro, talvez, que eu falo, é a questão da resiliência. Ela é uma palavra complexa de explicar, porque resiliência, eu falo que é quase um dom que algumas pessoas possuem e outros não possuem. Exato. A capacidade de você compreender que você vai levantar muitos dias pela manhã e você não vai vender nada naquele dia, Nossa. de que você vai se perguntar no final do dia o porquê que você escolheu ser advogado, o porquê que você escolheu aquele caminho na sua vida, você tem que entender que eu passei por isso. Forte, hein? Passei várias vezes por isso, tive muitas vezes que eu não tive dinheiro, teve muitas vezes que eu não conseguia compreender aonde que eu estava errando. Mas eu me permiti buscar conhecimento, eu me permiti buscar ajuda e eu me permiti ser resiliente. Levar na cabeça todos os dias e continuar insistindo, e continuar até descobrir que existe uma fórmula. Porque se nós pegarmos escritórios de referência, a gente sempre fala São Paulo, Rio de Janeiro, que são as nossas capitais, né? As capitais do Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro, tudo acontece por lá, né? Sim. Quando pega esses grandes escritórios, como que operam essas máquinas jurídicas com 1000 advogados trabalhando lá dentro? Tem empresa de marketing atuando lá dentro, tem gestão financeira, tem contabilidade interna. Como é que esses escritórios chegaram nesse ponto? Daí tu começa a entender que tu tens um advogado que faz venda, que tem a facilidade de compreender pessoas e necessidades e levar isso. Tu tens um advogado técnico que busca entregar um resultado jurídico de qualidade. Tu tem uma controller ou um controller que é um advogado especializado em controlar movimentações financeiras e organizar isso dentro de um escritório. Meu escritório hoje tem uma pessoa especializada para fazer isso. Então, vocês olham quantas etapas e quantas coisas um escritório de advocacia ele precisa, de um modo geral, para conseguir ter resultado financeiro.
Então, assim, aos jovens, principalmente aos recém-formados, para que não passem pela ansiedade que eu também passei, pela tortura psicológica que eu também passei. Entendam que tudo na vida tem seu tempo. E tudo na vida tem um momento para acontecer, de acordo com a sua capacidade evolutiva. Então, assim, neste momento, se você não está conseguindo resultado financeiro, busque ajuda, busque evolução pessoal, busque alguém que possa lhe ensinar algo que você não sabe. Porque, automaticamente, se você ficar fazendo isso constantemente, você vai atingir um resultado. Você vai conseguir, certamente, algum determinado momento, encontrar um campo de facilidades. Hoje, eu consigo diariamente fazer vendas, eu diariamente tenho contratos novos, mas porque eu estou agora num campo verde, aonde eu consegui montar. Plantou, criou calo nas mãos, cuidou, agora está colhendo os frutos. Muito obrigado pela audiência, por ficar conosco nesse episódio do nosso podcast. Obrigado, Elvis. Obrigado, Dr. Cássio. Obrigado. Aqui abaixo, vamos deixar aqui o @ do Dr. Cássio, o site do escritório. Se um empresário que está assistindo que também precisar de algum serviço, um amparo jurídico, que você viu que o cara é bom aqui, você pode procurar aí o escritório do Dr. Cássio. Muito obrigado. Se inscreve aqui no podcast, deixa alguma dúvida. Tem um linkzinho aqui para você entender como é que faz campanhas na internet, como é que busca novos contratos, como é que essa máquina possa acontecer na tua advocacia também. Você vai clicar aqui embaixo, vai ler as informações. Dr. Cássio, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo homem que você é, pela família que você tem, estiver acompanhando também a sua esposa, as suas viagens, a sua filhinha. Parabéns pelo estar contribuindo na área jurídica. Sim. Muito bom te conhecer. Esse é um propósito do nosso podcast, que é trazer pessoas novas, construir relacionamento. A gente está se conhecendo agora, hoje, então não é nada armado. Tá? A gente sequer teve a oportunidade de conversar antes, né? Mas tenha certeza que para mim é uma grata oportunidade de estar aqui. Desejo de coração muito sucesso nesse trabalho de vocês. Confesso que é um nicho e um projeto muito importante para os profissionais que estão buscando um amparo. E, mais uma vez, agradeço de coração, desejo que dê tudo certo e oriento aí que os profissionais fiquem acompanhando aí as próximas gravações, porque aqui vocês podem encontrar o encurtamento do tempo. Vocês podem conseguir... Não precisam levar 10 anos para ganhar dinheiro, né? Às vezes, menos tempo consegue, através desses ensinamentos aqui. A advocacia tem várias abordagens, várias teses, vários nichos. A gente tem um nicho que é possível, sim, fechar contratos em 72 horas. A gente teve um estagiário que no primeiro dia de trabalho dela, o estagiário no primeiro dia de trabalho dela estava fechando contrato. Sem experiência com vendas e sem experiência na área do direito, porque estava estagiando. Então, a gente desenvolveu uma metodologia numa área específica que a gente ensina ali a fazer isso aí, né? Então, é possível, mas a área, quando é o direito empresarial, é mais... tem vários tipos de vendas. As mais complexas e de baixa complexidade. Então, a gente traz essa oportunidade para quem quer entender como que inicia com fechamento de contrato de nível de complexidade muito baixo, que é possível. Né? Depois tem as mais complexas. O produto né? e abordagem, né? Produto e abordagem. Exatamente. Então, obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado. Doutor Cássio, foi um privilégio conversar com o senhor. Te desejo todo o sucesso do mundo. Sigam ele, tiram as dúvidas que quiserem tirar depois com ele lá no Instagram, nas redes sociais dele. Doutor Cássio, mais uma vez, obrigado por todo o conhecimento que o senhor compartilhou conosco aqui. Foi uma honra conversar com o senhor. Um prazer foi meu. Peço desculpa, não consegui me estender mais. Às vezes é tão rápido, né? O tempo passou correndo aqui. E também depois eu vou disponibilizar os mandamentos lá, para quem sabe, se vocês quiserem. Eu não consegui Te agradeço. Explicar todos eles. Vocês podem botar para os advogados, que é umas dicas bem legais, assim, que eu acabei desenvolvendo com o tempo. Vamos deixar na legenda aqui do vídeo. A cultura, né? A cultura do negócio. A empresa, quando o Dr. Cássio estava na fala, eu já lembrei, né? A cultura, né? Que você tem que ter dentro do teu ambiente. A gente traz a nossa cultura dentro do nosso ambiente, que é o Bushido, né? Que é o Bushido. O que norteavam os samurais. Ou seja, são as leis que regiam ali a questão dos samurais, né? Honra, lealdade, senso de justiça. Então, a gente também tem a nossa cultura que está muito ligado à honra, né, à disciplina dos samurais. Muito importante ter cultura para um fortalecimento de um negócio. O negócio não é só
fechar contrato, fazer campanha na internet. Não. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau.